Cheguei em casa depois de um turno de 24 horas, mas minha chave não funcionava. Minha sogra mandou uma mensagem: precisamos de $20.000 para nossa viagem de aniversário. Naquela noite, dormi do lado de fora, tremendo de frio. De manhã, minha esposa deixou algumas sobras com um bilhete. Seu jantar. Eu sorri, fechei nossa conta conjunta, encerrei o contrato de aluguel e fui embora no carro. Eu paguei por ele. 52 chamadas perdidas depois, e a última mensagem era do advogado delas. Por favor, entre em contato imediatamente. Sabe qual é o seu problema? Você acha que importa? Eu estava em frente à porta. Minha porta. A chave tremia entre meus dedos, o metal entrando na fechadura, mas se recusando a girar. Esta é minha casa, sussurrei ao telefone. Mas a voz da minha sogra parecia apenas se divertir. Não é mais. Trocamos as fechaduras e parei de ligar para ela. Ela não quer falar com você. Minha mente se recusava a aceitar aquilo. Eu tinha trabalhado 24 horas seguidas, servidores caindo, chamadas sem fim, usuários que nem sabiam onde ficava o botão de ligar. Voltei para cá, mal conseguindo ficar de pé. E ainda assim minha chave não funcionava. Precisamos de $20.000 para nossa viagem de aniversário, ela continuou, perfeitamente calma. Envie hoje ou eu conto a ela que você nunca foi o parceiro que ela merece. $20.000. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque algo dentro de mim quebrou. Onde ela está? Ela está aqui. Dormindo. Longe dos seus fracassos. Tentei ligar para minha esposa. Caixa postal de novo. Caixa postal. Mensagens não lidas. Bati na porta uma vez, duas, mais forte. O corredor vazio ecoava, meu punho batendo na madeira. Afundei no chão frio. Minha cabeça girava. O ar parecia pesado. Isso não podia ser real. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Famílias se apoiam. Pare de ser egoísta. Abri o aplicativo do banco. Conta conjunta. Quase vazia. O dinheiro que ganhei, as economias que construí, sumiram. Com o quê? Joias, hotéis, compras. As despesas da mãe dela. Família. Isso não era família. Era uma nuvem de sanguessugas. As horas passaram. Fiquei ali, tremendo no concreto gelado. O zumbido nos meus ouvidos abafava tudo. Perto do amanhecer, a porta se abriu silenciosamente. Olhei para cima, uma centelha de esperança. Mas não era ela. Só a mão dela. Fria, indiferente. Ela deixou um recipiente plástico no chão. Sobras. Espaguete frio grudado, coberto por uma camada azeda de molho. Um bilhete na tampa. Seu jantar. A porta se fechou com um clique. Fiquei encarando o recipiente, as manchas gordurosas, o molho seco. Minhas pernas estavam congeladas, meus dedos rígidos. Mas eu não sentia frio, só raiva. Uma raiva quieta, fria. Peguei o celular, fechei a conta conjunta, cancelei o aluguel. Meu nome era o principal no contrato. O carro que eu paguei, aquele que ela sempre usava, estava estacionado lá embaixo. Agora era meu. Não deixei bilhete. Não liguei. Simplesmente entrei no carro. O motor rugiu e as luzes da cidade se dissolveram na névoa cinza. Meu celular vibrou de novo. 10 chamadas perdidas. 20. 30, 52. Mas a última não era dela. Um número desconhecido. Uma mensagem de voz. Aqui é Lawrence Parker, da Hutchins & Associates. Por favor, entre em contato imediatamente sobre um assunto legal envolvendo sua esposa. Sorri com um sorriso frio e afiado. Eles queriam guerra. Eles não tinham ideia de quem realmente tinham enfrentado. Estacionei o carro em frente a um motel barato, a placa de neon piscando como um batimento cardíaco morrendo. O vento frio batia nas janelas, mas eu não sentia. Encarei a escuridão, os dedos apertando o volante, o peito um nó de fúria e incredulidade. Eles achavam que tinham me destruído, mas não sabiam do que eu era capaz sem a coleira deles. Abri o aplicativo do banco. Conta conjunta drenada. Economias desaparecidas. $1.200 por mês em mantimentos que eu nunca comi. 800 em contas de serviços que mal usei. 5.000 para a mãe dela em despesas médicas, uma pulseira de diamantes. 3.000 para uma viagem em família para a qual eu não fui convidado. Eu era uma carteira ambulante. E achavam que eu estava acabado. Não mais. Entrei no meu e-mail do trabalho. Meu crachá ainda funcionava. Engenheiro de redes.
Um título bonito para o cara que resolvia os problemas deles. Mas hoje era minha arma. Acessei com as credenciais administrativas que ainda tinha e encontrei o antigo Gmail dela. A mesma senha que criei para ela anos atrás. Entrei, e a verdade era veneno. As mensagens dela com a mãe. Rindo de como iam me esvaziar, como iam tirar tudo de mim. Planos para uma viagem de luxo de aniversário. Paris. Hotéis 5 estrelas, compras de grife. As palavras da mãe dela. Certifique-se de que ele pague por tudo o que te deve por ter desperdiçado seu tempo. Mas pior. Uma troca de mensagens com Lawrence Parker, o advogado delas. Um rascunho do acordo de separação. O nome da minha esposa no topo. Meu nome no final. Suporte financeiro completo. Pensão para o cônjuge. Metade de tudo o que eu possuía. Eles não estavam apenas tentando me deixar. Eles estavam tentando me destruir. Cerrei o maxilar, mas minhas mãos não tremiam. Cliquei em responder do e-mail dela. Lawrence, mudei de ideia. Nada de separação por agora. Por favor, suspenda qualquer ação futura. Vou discutir isso pessoalmente com meu marido. Enviar. Em seguida, criei uma regra de arquivamento. Qualquer e-mail do Lawrence seria armazenado em uma pasta separada. Nada foi excluído, apenas movido. Era algo que eu mesmo tinha configurado para ela antes. Deixe ela se perguntar por que ele parou de responder. Mas eu ainda não tinha terminado. Abri nosso armazenamento na nuvem. Fotos, vídeos. Anos de memórias. Ou assim eu pensava. A maioria era dela. Da mãe dela, viagens em família. Viagens que eu paguei, mas nunca participei. Fotos dela com amigos, homens que eu não reconhecia. Conversas privadas, mensagens insinuantes, provas de sua vida dupla. Capturas de tela, vídeos. Uma pasta chamada prova. Meu celular vibrou de novo, era a mãe dela. Atendi, mas não falei. Há apenas silêncio. Alô? Alô? Está ouvindo? Ou está apenas fingindo? Mais uma vez, a voz dela estalava como um chicote. Pare de fazer drama e envie o dinheiro. Você acha que alguém se importa com seu chilique? Não respondi. Deixei ela descarregar cada insulto, cada exigência. Você não é nada sem a gente. Nada. Minha filha desperdiçou a vida com você. Um fracassado que nunca cumpriu suas promessas. Apertei o botão de gravação. Deixei ela gritar, a voz distorcida pela frustração. Ela não fazia ideia de que estava sendo gravada. Mais um arquivo para minha coleção. Finalmente, falei. Terminou? Um segundo de silêncio. Choque. Como ousa? Não, interrompi, minha voz fria e calma. Como você ousa? Vocês passaram dos limites. Não vou mais ficar calado. Encerrei a ligação. Eles achavam que podiam me destruir. Eles não tinham ideia de quem eu realmente era. Transferi o que restava do meu dinheiro para uma nova conta, bloqueei todos os cartões de crédito compartilhados e direcionei meu salário para outro banco. Eu estava livre. Mas eles estavam prestes a ficar presos antes do amanhecer. Eu tinha uma pasta de provas. Mensagens, gravações, extratos financeiros, uma linha do tempo da traição. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu precisava ver os rostos deles. Estacionei a uma quadra do apartamento deles. Eu não podia entrar, mas não precisava. Como engenheiro de redes, fui eu quem instalou as câmeras de segurança da casa, as caixas de som inteligentes, o Wi-Fi. Tudo conectado à minha conta. Um toque e eu estava assistindo. Minha esposa andava de um lado para o outro na sala, o celular apertado na mão, a voz trêmula. Mãe, ele não responde. E se ele souber? E se ele? Pare de entrar em pânico. A voz da mãe dela respondeu bruscamente. Ele é burro demais para reagir. Apenas continue fingindo que se importa. Ele vai ceder, como sempre faz. Meus dentes cerraram. Toquei no ícone do alto-falante. As caixas de som da sala ganharam vida. Finja que se importa. Minha voz ecoou pela sala. Minha esposa gritou, o celular caindo da mão. A mãe dela se virou, os olhos arregalados. Que está aí? Que está fazendo isso? Eu ri, o som reverberando nas paredes vazias. Vocês realmente acharam que eu não ia descobrir? Que eu seria o idiota de vocês para sempre? Elas estavam pálidas, os olhos procurando ao redor, presas dentro da própria casa. Escutem bem, eu disse, calmo, claro.
Eu sei de tudo. O dinheiro, o acordo de separação, as mentiras. Eu tenho provas. E cansei de ser o fantoche de vocês. Você não pode fazer isso. A mãe dela gritou, tropeçando em direção à porta. Eu já fiz. Desconectei, deixando-as em silêncio e pânico. Meu celular vibrou. Mais uma ligação. Lawrence Parker. Deixei tocar. Depois, uma mensagem de voz. Senhor Davis, acho que precisamos conversar. Sorri com um sorriso frio e afiado. Eles achavam que podiam me apagar, mas não tinham ideia do que acontece quando um homem não tem mais nada a perder. Me recostei na cama barata do motel, a escuridão pressionando como um cobertor pesado. Meu celular ficou em silêncio pela primeira vez em horas. 52 chamadas perdidas. Mensagens que eu nem me dei ao trabalho de ler. Elas estavam em queda livre, em pânico, porque eu tinha escapado do controle delas. Mas eu não tinha terminado. Nem de longe. Eu tinha as provas. Cada mensagem, cada mentira, cada plano que elas traçaram para me destruir. Eu tinha as vozes delas, suas risadas, sua traição, todas presas em uma pasta que chamei de prova. E eu tinha algo que elas não tinham. Um emprego. Um ponto de força que elas não podiam tocar. Então tomei banho, me vesti e dirigi. Eu não estava fugindo. Eu estava voltando para o único lugar que elas não controlavam. Meu escritório. Minha fortaleza. As luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça enquanto eu me sentava à mesa, observando as linhas de código dançarem pela tela. Mas meu foco não estava no trabalho. E estava neles. Aqueles que achavam que eu estava acabado. Lawrence Parker. Senhor Davis, precisamos conversar. Suas ações causaram grande angústia aos meus clientes. Angústia? Isso era só o começo. Cliquei na pasta. Prova. Mensagens entre minha esposa e a mãe dela. Ele é tão idiota que nem vai perceber. Gravações de voz. Ele é um perdedor. Carregamos ele por anos e ele nem notou. Fotos. Ela com outros homens. As mensagens insinuantes. O rascunho do acordo de divórcio redigido com Lawrence Parker. Eles queriam destruir minha vida. Achavam que eu ia implorar, que eu ia desmoronar. Mas o caçador agora era a presa. Uma nova notificação apareceu na tela. A alerta de segurança. Mudei para o feed das câmeras. Eles estavam na recepção. Minha esposa, a mãe dela e Lawrence Parker. Minha esposa agarrava o braço de Parker, chorando. A mãe gritava com o segurança, gesticulando como uma louca. Parker tentava manter a compostura, mas dava para ver a tensão no rosto dele. Perfeito. Meu celular tocou de novo. Segurança. Senhor Davis, 3 pessoas estão exigindo vê-lo. Estão causando confusão. Sorri. Deixe-os entrar. Eles invadiram a sala de reuniões de vidro como uma tempestade. O rímel da minha esposa estava borrado, os olhos vermelhos. A mãe dela parecia pronta para arrancar o rosto de alguém. Lawrence Parker entrou por último, tentando parecer calmo, mas claramente nervoso. Finalmente decidiu parar de se esconder. Cuspiu a mãe dela, com os punhos cerrados. Acha que pode simplesmente nos trancar para fora? Roubar tudo? Roubar? Recostei na cadeira, cruzei os braços. Palavra interessante. Por favor. Minha esposa deu um passo à frente, a voz trêmula. Vamos apenas conversar. A gente pode resolver isso. Podemos consertar. Eu ri. Você quer dizer mentir? Manipular? Me usar? Parker levantou a mão. Senhor Davis, estamos aqui para resolver isso de forma amigável. Suas ações causaram sofrimento emocional significativo aos meus clientes. Vamos evitar que isso escale. Amigável? Toquei no celular. Claro. Vamos ser honestos. E apertei o play. A voz da mãe dela ecoou pela sala. Ele é um perdedor. Vamos sugar tudo dele e ele nem vai perceber. O rosto da mãe perdeu a cor. Isso é falso. Ela gritou. Você editou isso. Falso. Mudei para outro arquivo. As mensagens. Apenas diga que o ama. Ele vai ceder. Ele sempre cede. Minha esposa deu um passo para trás, cobrindo a boca. Pare. Ela chorou. Isso não é. Eu não. É. Mas você fez. Sorri, abrindo outro documento.
O acordo de divórcio redigido por Lawrence Parker. Metade dos meus bens, suporte financeiro total. Mas você esqueceu de algo. Os olhos de Parker se arregalaram. Sr. Davis, não posso discutir assuntos privados de clientes sem o consentimento deles. Consentimento? Ri. Você é a arma deles, não é? Achou que eu era um tolo indefeso. Escuta aqui, você. A mãe dela avançou, mas me levantei, minha voz cortando a raiva dela. Este é meu local de trabalho. As câmeras estão gravando. Sua agressividade está registrada, suas ameaças documentadas. Vocês queriam uma briga. Agora vocês têm. Minha esposa segurou meu braço, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, a gente pode conversar. Eu não queria que isso. Não queria? Me soltei. Vocês planejaram isso. Me usaram. Parker deu um passo à frente. Sr. Davis, por favor. Podemos discutir os termos. Não precisamos transformar isso numa batalha legal. Termos. Me aproximei, olhando diretamente para ele. Vocês queriam que eu fosse a vítima. Mas agora. Agora cada centavo vai ser tratado legalmente. Me virei e fui em direção à porta. Os soluços da minha esposa enchiam a sala, a voz da mãe dela gritava de raiva. Sr. Davis. Parker chamou. Por favor. Podemos encontrar uma solução. Parei na porta, sem nem olhar para trás. Vocês tiveram a chance de vocês. Agora vão assistir a verdade destruir suas mentiras. Saí, deixando-os presos nas próprias mentiras. De volta ao meu escritório, fechei a porta e me encostei nela. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era clareza. Pela primeira vez em anos, eu não era o tolo. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem de Lawrence Parker. Sr. Davis, recomendo fortemente que conversemos. Essa situação pode ser resolvida de forma amigável. Sorri. Eles estavam desesperados. Perfeito. Me recostei na cadeira, encarando o brilho frio do monitor. O silêncio preenchia o escritório, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Do outro lado das paredes de vidro, meus colegas trabalhavam em silêncio, alheios à tempestade que eu havia desencadeado. Eles achavam que eu estava acabado, que eu ia ceder, pedir desculpas, implorar por perdão. Mas eles não entendiam. O silêncio não era derrota. Era controle. O celular vibrou. O nome de Lawrence Parker apareceu na tela. O advogado antes confiante, agora desesperado. Deixei tocar. Uma vez, duas. Então atendi, mantendo minha voz calma, quase entediada. Sr. Davis, por favor. Eles estão em uma situação terrível. Querem resolver isso pacificamente. Pacificamente. Deixei as palavras pairarem, frias e afiadas. Eles se importaram com paz quando esvaziaram minha conta. Quando riram de mim. O silêncio se estendeu. Imaginei ele sentado em seu escritório polido, lutando para manter a compostura. Eles estão dispostos a negociar. Negociar? Ri, o som cortando o silêncio. Eles não negociaram quando gastaram meu dinheiro, quando me transformaram no caixa eletrônico pessoal deles. Sr. Davis, eles não têm esse tipo de dinheiro agora. Estão com dificuldades. Não é meu problema. 32 mil dólares. À vista. Sem parcelas, sem desculpas. Ou eu levo isso ao tribunal e exponho cada mentira em que basearam o caso deles. Ele hesitou, o silêncio era denso e pesado. Me dê um dia. Até amanhã. Encerrei a ligação, os dedos repousando calmamente sobre a mesa. Eles achavam que eram os caçadores. Nunca perceberam que eram a presa. Naquela noite, fui para casa, a escuridão me envolvendo como um manto. Cozinhei uma refeição simples, algo que não fazia há anos. O chiado da frigideira, o cheiro dos temperos. Eu estava vivo. Cada mordida tinha gosto de vitória. Na manhã seguinte, meu celular tocou novamente. O nome de Lawrence Parker. Dessa vez, a voz dele estava cuidadosa, a confiança desaparecida. Sr. Davis, eles concordaram. Você receberá seu dinheiro integralmente. Ótimo. E mais uma coisa. Eles vão assinar um acordo por escrito para nunca mais me contatar. Uma pausa, depois um suspiro derrotado. Entendido. Quase senti pena. Quase. Uma hora depois, uma notificação de e-mail apareceu. Um documento oficial do escritório de Parker. Reembolso integral dos 32 mil dólares.
Um acordo assinado de que nem minha esposa nem a mãe dela me contatariam novamente. Li 2 vezes, a satisfação como uma lâmina fria se encaixando no lugar. Eles achavam que podiam me usar para sempre. Agora. Eram eles esmagados pela própria ganância. Na manhã seguinte, acessei minha conta bancária. 32 mil dólares depositados. Cada centavo. Os números na tela eram mais que dinheiro. Eram prova. Prova de que eu não era o tolo que eles pensavam. E então começaram as mensagens. Meu celular vibrou repetidamente. Desespero. Perdemos tudo por sua causa. A mãe dela. Por favor, apenas fale comigo. Podemos consertar isso. Minha esposa. Eu não respondi. Não os bloqueei. Deixei as palavras deles chegarem, impotentes. Deixei que gritassem no vazio. Então outra mensagem. Lawrence Parker. Eles não têm mais nada. Está satisfeito? Fiquei olhando para o texto, as palavras duras na tela. Satisfeito? Eu não estava apenas satisfeito. Eu estava livre. Digitei cada letra, nítido e claro, perfeitamente. Coloquei o celular sobre a mesa, recostei e fechei os olhos. Lá fora, a cidade pulsava com vida, infinita e indiferente. Mas ali, naquele silêncio, eu tinha tudo o que precisava. Eu não era vítima deles, nenhuma ferramenta. Eu era a tempestade que eles nunca viram chegar. O tribunal estava silencioso, quase vazio. Um funcionário olhou para cima, carimbou os papéis e os devolveu para mim. Olhei para a certidão de divórcio, meu nome e o dela separados por uma linha preta fina. E estava feito. Sem discussões, sem segundas chances. Apenas um corte limpo. Saí para o ar fresco, respirando liberdade. Não doeu. Nem parecia agridoce. Parecia a luz do sol depois de uma tempestade. Mas isso não significava que elas tinham terminado. Meu celular vibrou. O nome dela. Depois outro. A mãe dela. Mensagens de voz se acumulando. Por favor, podemos apenas conversar? Eu estava errada. Eu te amo. Nunca quis te machucar. A voz dela rachava em cada mensagem. Desespero. Arrependimento. Mentiras. Com uma nova máscara. Eu não respondi. Naquela noite. Fiquei de pé junto à janela do meu apartamento, as luzes da cidade brilhando abaixo. Outra ligação. Outro recado de voz. Você não pode simplesmente nos abandonar. Somos família. A voz da mãe dela distorcida pela raiva. Você arruinou tudo. Sorri, deixando o celular cair sobre a mesa. Família. Aquilo não era família. Família apoia, protege. Família não te suga até o fim e depois te culpa pela bagunça. Os dias viraram semanas. As ligações não pararam, mas eu não ligava. O trabalho estava tranquilo, produtivo. Me sentia mais forte, mais rápido, mais claro. Meu reflexo no elevador já não parecia mais cansado. Retomei velhos hobbies. Ler, correr, cozinhar para mim mesmo. Coisas simples que agora pareciam luxo. Eu tinha esquecido como o cheiro de café fresco era bom pela manhã. Como um domingo silencioso podia ser tão pacífico. Enchi minha vida com pequenas alegrias que eles nunca me deixaram ter. Mas eles não pararam. As mensagens da minha esposa passaram de desesperadas para amargas. Você é sem coração. Estamos sofrendo e você nem se importa. A mãe dela tentou outra tática. Nós cuidamos de você. Demos um lar para você. É assim que você nos retribui? Um lar? A casa deles era uma gaiola. Eu não estava vivendo. Estava financiando as mentiras deles enquanto riam pelas minhas costas. Nunca respondi. Não precisava. O silêncio era a única resposta que eles mereciam. Uma noite, apareceu uma nova mensagem. Lawrence Parker. Eles estão completamente arruinados. Não tem mais nada. Tem certeza de que quer continuar com isso? Fiquei olhando para a mensagem, imaginando ele em seu escritório polido, se arrumando, tentando parecer razoável, tentando salvá-los, salvar a si mesmo. Sorri. Sim, eles achavam que eu era a vítima deles. Um tolo que continuaria dando até não restar mais nada de mim. Eles não entendiam que eu tinha acabado de ser a ferramenta deles, a carteira, o saco de pancadas. Eles não sabiam o que era perder tudo. Pelo menos até agora. Por tanto tempo, achei que estava construindo uma família. Eu só estava financiando o estilo de vida deles. Deixei que transformassem amor em transação, respeito em controle.
Mas não mais. Eu não estava fugindo deles. Eu estava me afastando. Porque finalmente entendi que a única forma de vencer era deixá-los para trás. O silêncio deles se tornou a paz mais alta que já conheci. Acordava com manhãs tranquilas, o sol entrando pela cama sem a sombra das exigências deles. Passei os fins de semana explorando a cidade, experimentando comidas novas, redescobrindo um mundo que eu tinha esquecido. Um dia, me peguei rindo com uma xícara de café em um pequeno café. Uma risada genuína, despreocupada, um som que eu não ouvia de mim mesmo havia anos. Em pé na sacada, vendo as luzes da cidade piscarem contra o céu escuro, deixei-me respirar. Eu não perdi uma esposa. Não perdi uma família. Perdi pessoas que fingiam se importar. E ganhei uma vida que finalmente era minha.